11 horas mais 25 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que está nos acompanhando, já ouviu falar em real digital? Bom, o Banco Central planeja transformar ativos reais em ativos digitais. Primeira moeda virtual oficial do Brasil deve ser disponibilizada ao público, chegar até todos nós, até o final de 2024. Agora, este assunto, será que tem a ver com criptomoedas? Vai ser moeda única para comerciantes e clientes, que são pessoas físicas? E como nós teremos acesso? Será que é seguro? É uma tentativa de inibir crimes de lavagem de dinheiro? Bom, são muitas perguntas e quem vai nos ajudar a explicar tudo, como é que funciona, quando deve entrar de fato em vigor, é o Rui Rede, ele que é engenheiro eletrônico, pós-graduado em marketing, especialista em compliance, privacidade de dados, inovação tecnológica, automação, CEO da BT Tech. Então, Rui, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E primeiro, por que o Banco Central decidiu criar o Real Digital? Seja bem-vindo e bom dia. Oi, bom dia. Sou eu quem agradece essa oportunidade de estar com vocês nessa cidade maravilhosa que é Campinas. O Banco Central ele vem sempre trabalhando, cada vez mais trabalhando, né? Eu tive a oportunidade, para contar um pouquinho da história, eu tive a oportunidade de viver a criação do Internet Banking, né? E hoje nós estamos vivendo a criação do Real Digital. Então, é uma transição bastante importante, porque os bancos no Brasil eles têm um diferencial de trazer a tecnologia para as mãos dos clientes. Então, se a gente pensar lá atrás, os bancos começaram a colocar o computador na mão do cliente quando nem o computador estava direito aqui no Brasil, né? Quem não lembra daquelas máquinas que você digitava e já tirava o dinheiro. Mas o Real Digital ele tem um nome bastante estranho, que é o Central Bank Digital Currency, que é a moeda digital do Banco Central. E começando a responder algumas das suas perguntas, ele é uma moeda que ela tem lastro, ou seja, ela tem uma garantia por trás. Quando a gente fala de criptomoeda, quando a gente está falando de criptomoeda, ela não tem a mesma garantia que uma emitida pelo Banco Central, por exemplo. A diferença é que uma moeda emitida pelo Banco Central ela tem um ativo por trás. Ela está mais para uma chamada stablecoin, né? Que é uma moeda que tem um ativo como garantia. E esse ativo como garantia funciona igual o dinheiro que a gente tem hoje. A diferença é que ele vai estar em algum dispositivo eletrônico, né? Para poder ser digital. Não necessariamente o celular, mas provavelmente o primeiro meio vai ser um celular. Eu acredito que vai ser criada uma série de outros produtos a partir dele para facilitar, até para baratear um pouco isso, né? Se a gente comparar um pouquinho com o Pix ele veio e atingiu todas as classes econômicas. Antigamente, a gente tinha a transferência que tem uma tarifa, tinha o DOC, e hoje o Pix é transacionado por todas as faixas econômicas. O Real Digital, essa stablecoin, quando a gente fala, ela vai permitir também que a gente faça transações entre pessoas e com a mesma garantia do dinheiro. Então, imagina que eu quero fazer um microcrédito em algum canto entre pessoas. Quero emprestar um dinheiro. E esse dinheiro vale e é controlado. Aproveitando a deixa da lavagem de dinheiro, ele começa a inviabilizar isso, porque ele vai ter um certo controle. Você vai estar com isso registrado e vai ser acompanhado
essas transações, né? Até de uma certa forma melhor do que o próprio que a gente chama de numerário. Outra coisa que ele pode fazer também é ser vinculado em algumas transações a, por exemplo, um crédito rural, a uma compra de carro. Então, você começa a ter outras possibilidades, e eu acredito, assim como aconteceu com o Pix, assim como aconteceu com produtos anteriores, né? Aqui no Brasil, lá atrás, a gente teve o cheque pré-datado, que é uma coisa que não existe praticamente no mundo. Então, provavelmente aqui a gente vai ter uma série de produtos derivados do real digital, mas você vai poder ter, por exemplo, o seguro de um carro ou algum outro ativo vinculado com o qual você consiga trabalhar no dia a dia de uma forma melhor e menos vinculada a uma conta bancária, né? Quando eu digo menos vinculada a uma conta bancária, não quer dizer que não esteja vinculada a um banco. Por quê? Porque os bancos, da maneira como o Banco Central está criando, os bancos vão ser os intermediários, ou seja, o banco vai distribuir essa moeda através dos bancos. Da mesma forma que a gente, quando precisa de dinheiro ou vai pagar alguma conta, você vai até o banco. Então, E as instituições bancárias que nós conhecemos, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, os bancos digitais, Inter, Nubank, todos eles estão participando desse processo de moeda digital, então, Rui. sim, sim, esses Itaú, Santander, o Santander fez até uma experiência com a parte de financiamento de veículos, né, de pagamentos. Ela estão participando ativamente. O Itaú também já fez algumas experiências. O Bradesco mencionou. A gente teve um evento agora recente de bancos da Febraban, né, a Febraban Tech, no qual o Bradesco também mencionou que está trabalhando em cima disso, o Inter também está trabalhando em cima disso. Precisa ser uma coisa conjunta para que isso possa ser absorvido pela sociedade como um benefício. De um lado, um benefício. Então, porque o banco trabalha hoje muito mais com conveniência e segurança do que qualquer outra coisa, né? E o objetivo desse real digital também é garantir que você transforme o pagamento numa coisa um pouco mais leve, né? Se a gente imaginar o que acontece hoje, para você fazer um pagamento, imagina que você está numa loja, você tem que entrar na seção pagamento, daí você coloca o cartão de crédito, às vezes se arrisca, dependendo da pessoa que não conhece muito como fazer isso, pode estar se arriscando, e com o real digital a ideia é que isso desapareça um pouco essa insegurança desapareça um pouco e você consiga fazer essa transação de uma forma muito mais transparente. Você passa pelo pagamento como se fosse uma coisa leve. Eu costumo dizer que ninguém acorda de manhã, faz aquele exercício matinal, faz o alongamento e fala assim: hoje eu vou fazer uma série de pagamentos. Então, estou doido para entrar numa loja e fazer um pagamento. Não, ele está doido para fazer a transação de compra e o pagamento é uma das coisas que ele não gostaria nem de fazer. Então, tem que ser uma coisa cada vez mais transparente, cada vez mais natural, né? Lembrando para você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida sobre o Real Digital? Está conhecendo agora esta modalidade? Mande o seu questionamento, mande a sua pergunta. O número do nosso WhatsApp está aqui embaixo da sua tela, junto com este texto. Banco Central inicia a etapa de testes do projeto Real Digital. O especialista Rui Rede está aqui com a gente para explicar. 19 é o nosso DDD, 978293776. Agora é o momento de você tirar a dúvida. Manda o seu questionamento que o Rui vai responder. Rui, para quem está nos acompanhando e está pensando assim, mas quando eu vou no caixa eletrônico, ou quando eu acesso aqui o meu celular, eu entro na minha conta, tem um número lá. Esse número já não é digital? Qual que é a diferença? Quando eu faço um Pix, eu não estou fazendo algo digital? Qual que é a diferença desse real digital de hoje para esse que está sendo iniciado este processo de testes do Banco Central? Imagina, só para separar a sua pergunta, imagina, quando você olha na sua conta, você tem um dinheiro que ele está
numa conta corrente que você vai fazer uma transação. Então, você vai fazer uma transferência, um pagamento, etc. Imagina agora que você está com um dinheiro na carteira. Então, você abre a carteira, tem um dinheiro que você vai utilizar. Quando a gente fala do real digital, ele não estaria necessariamente no banco. Ele estaria, lógico, que ligado ao banco, lógico, com todas as seguranças necessárias, como eu falei, vem do Banco Central, passa pelo banco, e aí ele estaria depositado na sua carteira em forma de token. Para quem não conhece, token é uma forma segura de você guardar. Muita gente fala de criptomoeda. Como nasceu? Vou fazer uma explicação de criptomoeda. Embora o real digital seja uma coisa um pouco diferente, o conceito é o mesmo. A criptomoeda, na verdade, ele é uma sequência de números e uma forma de você ter tudo chama cripto, porque é criptografado. Criptografado significa que você tem aquilo com muitos segredos, muitas senhas, é muito difícil, muitos códigos para você chegar. E no caso das criptomoedas, além dos códigos, você tem que estar verificando em diversos lugares, que eles chamam de mineração. Então, voltando, o criptomoeda tem esse conceito. Dentro desse conceito, a gente chama de token. O token seria aquela moeda com aquele código que você consegue conferir, e para você conseguindo conferir, ele se torna único. Ele se tornando único, quando você deposita na sua carteira, aquele é o seu dinheiro que está na sua carteira, que tem um código único. Então, você teria na sua carteira vou chamar de nota só para ilustrar, você teria uma nota dentro da sua carteira eletrônica que ela é única. Da mesma forma que você teria um numerário, né? Se você olhar em uma nota normal, essa nota de papel, ele tem um número. Da mesma forma que você consegue identificar aquele número, você conseguiria identificar, dizer isso vale R$ 1 e tem lastro no Banco Central. Quando eu falo lastro, eu estou dizendo que o Banco Central garante que aquele real existe, né? Aquele real digital ele existe. Isso sem falar no benefício que isso vai trazer como um todo, porque vai ser muito mais seguro. É muito mais seguro você andar com um real digital do que você andar com reais na carteira, por exemplo, na carteira normal hoje, né? Além de ser mais seguro, é muito mais barato para o Brasil como um todo. Porque quando você emite nota, você tem todo um processo de segurança, os bancos têm todo um processo de distribuição, tem todo um custo de emissão de moeda, um custo de retirada de moedas que se estragam com o tempo. Agora não, agora você vai ter a essência do banco, né? Eu costumo dizer também que banco é credibilidade e informação, né? Isso desde que nasceu o banco, você tem essa credibilidade e informação. O banco você precisa acreditar que ele vai. Você coloca um dinheiro que é seu num lugar que não é seu, e você precisa acreditar que ele vai te devolver e que vai investir para te trazer mais dinheiro. Então, ele é credibilidade. E ele é informação, porque, com o passar do tempo, ele passou a ser o registro de tudo que você tem. No passado, uma caderneta, né, ou um papel assinado, e hoje é tudo eletrônico, tudo muito mais fácil da gente ver em muito lugar, né? Mas essa minha carteira, obrigatoriamente, ela tem que estar em uma dessas instituições bancárias que a gente citou há pouco? Hoje, sim. Hoje elas seriam distribuidoras para essas carteiras. Tá? Seria similar a eu sacar o dinheiro e colocar na carteira. Então, eu vou naquela instituição e pegaria esses reais e colocaria na minha carteira. E teria facilidade de devolver em outra instituição também. Mas isso ainda existe alguma regulamentação que está sendo desenvolvida. Então,
Não dá para precisar que vai ser exatamente dessa forma, mas a tendência é que você, por exemplo, deposite na sua carteira, vamos imaginar, você tirou um dinheiro, como você citou, do Bradesco e quer depositar no Santander, você depositou na sua carteira. Você chegou à conclusão que não vai usar e quer fazer uma transferência, um pagamento, você pega da sua carteira e paga no Santander, por exemplo. Então, ela tem essa facilidade, né? Quando eu falo que ela vai ficar mais fácil para o usuário que tem menos, que a gente chama de os desbancarizados, né? As pessoas que não têm acesso ao banco, é porque ela acaba ficando num dispositivo eletrônico e não necessariamente você vai precisar ficar vinculado a uma conta corrente no futuro. Essa é a parte que eles estão testando, qual que é a melhor forma de fazer isso, né? E com isso, por exemplo, se a gente comparar com o que aconteceu na pandemia, né? Entrou o Caixa Tem, por exemplo, que você começou a colocar dinheiro, começou a bancarizar, começou a cadastrar as pessoas, né? Nesse caso, você teria também que ter cada vez mais pessoas cadastradas para que pudesse ter o endereço onde você vai colocar. E aí nasce uma nova discussão, que ainda não está definido, pelo menos eu não tenho conhecimento de uma definição mais precisa. Nasce uma outra parte que é o que a gente chama de anonimização, quer dizer, o quão anônimo o Banco Central vai permitir que isso seja. Porque o controle do numerário hoje existe, mas existem transações em que as pessoas não querem, eventualmente, aparecer. Elas podem até aparecer para o Banco Central, mas elas não querem aparecer na hora que estão fazendo as transações. Elas querem o que a gente chama de pagar em dinheiro vivo hoje, né? Então, essa é uma das discussões que eu ainda não tenho tanta informação como eu gostaria de ter para poder explicar um pouco melhor. Ô Rui, por falar em dinheiro vivo, esse dinheiro virtual, ele vai poder ser convertido em cédula? Sim, no que eles estão prevendo no momento, sim. É um dinheiro normal. Da mesma forma, você pode ir no banco e entregar a real digital e sacar dinheiro. Isso não tem, isso estava previsto já, e a ideia é que seja a mesma transição que aconteceu do PIB. Fazendo um comparativo, né? Você transferia dinheiro por TEF ou por DOC e depois passou a fazer por Pix. Vai ser a mesma coisa. Você vai conseguir ir no banco, pagar, deixar real digital e pegar a nota, por exemplo. Ou então pagar com real digital e tirar troco. Isso é. A ideia é que a partir de 2024 a gente tenha tudo isso estabelecido. Mas ainda é uma fase de teste, a gente tem que levar isso em consideração, né? Muito do que eu estou falando é o mais recente do que está definido, mas não necessariamente pode ser uma realidade a partir de 2024, né? É interessante. Agora, ô Rui, é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que estão cada vez menos indo às agências bancárias, que fazem tudo pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Essa informatização, ela contribuiu para essa ideia do real digital? Na verdade, é uma evolução que já vem acontecendo há muitos anos, né? Sendo bem transparente e falando um pouco de mim, eu parei de usar cheque e comecei a usar cartão assim que eu tive oportunidade. Parei de usar cartão, comecei a usar celular direto, sem. Hoje eu não ando com dinheiro na carteira. Eu tenho até dificuldade, às vezes eu vou no posto de gasolina, quero dar uma gorjeta, e é tudo tão eletrônico que outro dia eu pedi o Pix do rapaz para falar assim, me dá o Pix que eu quero te dar uma gorjeta, não tenho como fazer. Então, saindo do meu exemplo pessoal e partindo para responder a sua pergunta, sim, a gente está caminhando para uma sociedade totalmente digital. E eu acredito também que depois disso vai ser uma coisa que a gente vai ter
com a identificação provavelmente digital do. Porque uma coisa a gente fala do digital do 0 e 1, né? Que é a parte do computador. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, vai ser a digital do dedo mesmo, que você vai pagar sem nenhum dispositivo, né? Quando a gente fala de segurança, a gente sempre precisa de alguns dispositivos, a gente precisa de alguma forma de confirmar a identificação, né? Então, antigamente era o cartão magnético, depois passou a ser o smart card, agora é o smart card mais a própria digital. Então, e isso foi evoluindo, os bancos de dados, os armazenamentos foram evoluindo, a rede de comunicação foi evoluindo, e hoje as redes já têm capacidade para fazer o reconhecimento facial biométrico, que a gente chama, ou facial, ou digital, e até de reconhecimento de íris dos olhos, né? E você, teoricamente, você não precisaria de nenhum dispositivo além da sua biometria para fazer qualquer transação. Aí depende de cada banco, né? Muitos bancos adotam até hoje um token físico, outros adotam um token via celular, mas eu acredito que, com o passar do tempo, vai ser tudo virtual e você não vai precisar de nenhum dispositivo. Vai ser direto alguma biometria lendo e você fazendo a transação que você quiser. Quando eu trabalhei no grande, eu trabalhei no Bradesco no lançamento do Internet Bank, que foi minha equipe que lançou. Eu tinha uma frase que era: o cliente precisa ser atendido quando, onde e do jeito que ele quiser. E isso, para mim, continua quase como um mantra, né? Eu quero ser atendido da forma mais fácil, onde eu quiser e a hora que eu quiser. E não a hora que o banco fecha ou abre ou está processando alguma coisa. E isso, com o passar dos anos, né? E lá se vão 30 e poucos anos, isso está acontecendo. Então, eu acredito que vai ser tudo virtual e vai ser tudo muito mais seguro do que já foi. A cada vez que passa, a gente aprende que existe uma forma mais segura de fazer, né? De um outro lado, também tem que tomar muito cuidado, porque, da mesma forma que evolui a tecnologia, evolui os golpes, né? Então, precisa muita atenção. Muitas vezes eu dou muitas entrevistas sobre segurança cibernética, sobre esse tipo de situação, né? Privacidade de dados e os cuidados que as pessoas têm que ter. Que é importantíssimo, né? E essas adaptações das instituições bancárias também a gente tem acompanhado. Ô Rui, e é evidente essa evolução tecnológica que você citou, acho que todo mundo percebe, né? Da moeda, da cédula, depois veio o cheque, depois veio o cartão, depois veio o pagamento por aproximação com o relógio, a biometria. Mas, por outro lado, nós temos pessoas que não têm acesso à internet, ou ela não possui muita qualidade, uma parte dos idosos não está tão familiarizada assim. Você entende que esse real digital pode trazer também prejuízo a essas pessoas e começar a criar uma disparidade ainda maior? Olha, eu sou um otimista em relação à tecnologia. Eu acredito que o que vai acontecer, essa disparidade, ela depende muito mais da oferta de soluções do que dos próprios idosos ou das próprias pessoas que têm dificuldade. Eu acredito que vai existir um token. Vou fazer uma comparação. Sabe aquele token que a gente usa para abrir portão de casa? Vizinha. Isso, a tagzinha. Eu acho que isso pode ser uma das coisas que pode ajudar os idosos a se digitalizarem, né? De uma forma ou de outra. O próprio óculos, ele pode evoluir para ser um desses tokens, porque isso está evoluindo de uma forma tão rápida
que ele vai precisar ou uma pulseirinha, alguma coisa desse tipo. Eu acho que vai ficar mais fácil do que no passado, que a gente tinha que ensinar que ele tem que colocar o cartão, que não pode trocar o cartão. Eu acho que a tecnologia ela está trazendo coisas. Eu tenho uma outra, eu tenho algumas frases, então eu vou aproveitar para falar para você. A tecnologia ela tem que ajudar a gente a resolver problemas que a gente não tinha antes de implementar, né? Então, minha esposa não gosta muito, mas eu brinco que é igual ao casamento, né? O casamento, tanto para a pessoa, para a mulher, quanto para o homem, ele tem que resolver problemas que não existiam antes de você casar. Então, a tecnologia é a mesma coisa. Você tem que resolver problemas que você não tinha antes. E, além disso, resolver todos os problemas que você tinha. Então, no caso, os idosos, é muito complicado. Se a gente olhar para eles, ir ao banco é uma coisa complicada. Alguns gostam, mas ir ao banco é uma coisa complicada. Agora, se ele vai ao banco, ou se ele não precisa ir ao banco e pode fazer de casa com um dispositivo muito mais simples, em que ele aperta um botão, ou é um controle remoto, as Smart TVs hoje conseguem fazer muitas coisas, isso vai ficar muito mais fácil, né? Porque ele consegue ver. Vamos trazer para a tela da Smart TV o real digital, só para fazer viajar um pouquinho na tecnologia. Vamos trazer o controle remoto como o teclado da ATM, né, do banco onde você saca dinheiro, e a tela ser a Smart TV. É muito mais fácil ele clicar e falar assim, ó, transfere para minha conta sem sair de casa, sem ninguém trocar o cartão dele. Então, eu acho que com o Real Digital vai facilitar, sim. Vai ser mais fácil. Depende, é lógico, esse público está cada vez maior, depende, é lógico, das instituições bancárias terem essa premissa e esse foco em desenvolver soluções para isso. E eu acho que eles estão trabalhando muito bem nesse processo, né? Muito mais do que trabalhavam no passado. Ô Rui, de acordo com uma pesquisa, o Brasil foi o segundo país do mundo que mais utilizou meios de pagamentos instantâneos em 2022, ficando atrás da Índia, devido isso ao Pix. Para a gente dar um exemplo para quem está nos acompanhando, o Real Digital, ele vai contar com um meio de pagamento parecido com o Pix? Ele é parecido, mas não é igual, né? Assim, para gente olhar um pouquinho do que eu falei, o Pix é uma transferência, é o que você falou, o pagamento instantâneo é uma transferência entre contas. O real digital, ele não pretende ser uma transferência. Teoricamente, estou conversando contigo agora, eu quero passar real digital para você, eu passo para você. Então, aí você pode depositar no seu banco. É diferente do passar um Pix que eu peço para o meu banco passar para o seu banco. Então, eu acho que ele vai ser até mais fácil, porque daí, por exemplo, você vai poder converter o real digital, e já se fala hoje em ter uma moeda única mundial, né? Agora, eu não vou saber te responder como é que vai ser a conversão em termos, assim, qual vai ser a paridade, como é que vai ser isso, Para um, mas já Rui. se fala em ter... eu adoraria, particularmente, mas já se fala em ter uma moeda única, né? Já se fala, tem uma coisa que está sendo muito bem trabalhada, que é a parte dos smart contracts. São contratos, a tradução literal é contratos espertos ou contratos inteligentes, que você já tem a moeda embutida. Então, você transaciona de uma forma quase que transparente. Não existe aquela história de petax, que você vende em real, depois vira dólar, depois volta, ou vira uma outra moeda. Então, está se falando em uma moeda única
que você conseguiria transacionar e que seria totalmente eletrônica, né? No passado tinha SWIFT, tinha uma série de outros mecanismos, e isso está se aprimorando e vai ajudar bastante também no combate tanto à lavagem de dinheiro quanto à sonegação, quanto a tudo isso. E isso só ajuda a sociedade como um todo, né? Eu sou como dizem minhas filhas, eu sou muito certinho, então eu gosto dessas coisas que regram e organizam a sociedade como um todo. Certeza, é segurança e transparência. Ô Rui, é comum a Verdade. gente assistir reportagens hoje em dia que tá difícil para o comércio dar troco com moeda, que muitas vezes uma determinada cédula ela não aparece mais. Existe essa tendência de reduzir ainda mais o uso do dinheiro em papel e isso traz uma economia também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, eu não só acho que isso vai acontecer, como eu faço parte da turma que está torcendo para isso acontecer. Traz a economia para o país, né? E traz também uma vantagem, porque não vai existir mais o sem troco, né? Se é eletrônico, vai na casa dos centavos, né? Aquele um centavo que não existe mais. Se a gente olhar um centavo, primeiro foi o centavo, depois os 5 centavos, os 10, hoje já está na casa. Tem gente que fala assim: ó, não tenho R$ 5, e isso vai andando. E isso, para algumas pessoas, é uma diferença muito grande, né? Porque no dia a dia, né, se você pegar R$ 5 por dia, dá R$ 150 por mês, né? Vamos só extrapolando um pouco. E, às vezes, isso já faz uma diferença muito grande. Eu tenho quase certeza de que isso vai acontecer e vai acontecer de uma forma quase que exponencial. A hora que a partir de 2024 vai começar naturalmente, né, como todo o processo, vai começar uma migração com cuidado das pessoas para entender como é que vai funcionar, mas depois deve ter uma explosão de migração para essa moeda muito grande, né? E eu acredito e vou ser um dos primeiros a migrar, a utilizar esse tipo de coisa. E provavelmente vão vir associadas a isso vários produtos financeiros, né? Várias oportunidades de você fazer negócios que você não conseguia fazer antes. Ô Rui, algo que sempre mexe no bolso também das pessoas, que elas devem estar curiosas, quem está nos acompanhando. Os custos deste processo bancário podem ficar menor? Isso vai refletir também para os consumidores? Olha, eu sou mais um torcedor do que um controlador de tarifa de banco. O, os bancos com certeza vão ter menores custos e mais oportunidade para reduzir os custos. E aí vai depender da política de cada banco. A ideia é que sim, seja muito mais barato. Mas se a gente olhar para a evolução disso, isso não necessariamente vai refletir numa queda de tarifa. Quando eu digo queda de tarifa, pode ser que as margens dos bancos permaneçam maiores durante um tempo, até que algum banco pague a mercado, comece a reduzir as tarifas, sabendo que pode ganhar menos e trabalhar com menos custos. Mas os custos já vêm caindo há muito tempo. Quando a gente fez lá atrás o Internet Banking, o que viabilizou o Internet Banking foi o fato de que você tinha um custo de atendimento na agência. Uma transação custava em torno de $1. E uma transação no Internet Banking, antes mesmo dele estar no Brasil, era um estudo americano, ele custava no Internet Banking em torno de 1 centavo. Então, houve uma queda brusca de custos, mas não refletiu necessariamente em tarifa. Só que refletiu em investimento, de um outro lado, só para
não é uma crítica aos bancos, porque eles também investiram muito com essa diferença que eles ganharam, eles investiram muito em tecnologia e nos trouxeram tudo que a gente tem hoje. Então, a gente precisa analisar com cuidado, porque há sempre uma busca de equilíbrio, né? Porque eles precisam trazer isso para trazer a segurança que a gente tem hoje. Então, eu não critico, de um lado, os bancos pela forma como eles rentabilizam o negócio dele com tarifa. Mas eu sempre procuro o banco que me cobra menos ou que me isenta de tarifa. Ô Rui, se de fato o Banco Central ele regularizar, a gente está falando de um período de testes agora em 2023, mas pensando em 2024, o Banco Central regularizando, você entende que isso traz uma credibilidade? Vai existir uma fiscalização? O próprio Banco Central que vai fiscalizar? Precisa de uma regulamentação? Possíveis atualizações no futuro? Como é que você imagina esse real digital? Uma coisa interessante o Banco Central, perdão. O Banco Central, ele regularizando, existe toda uma rede para essa regularização, né? Então, recentemente, a gente viu a criação de várias fintechs, né, vários bancos digitais e várias fintechs com finalidades específicas. Isso tudo gerou a criação de oportunidades de negócios para essas empresas e de oportunidades de ofertas melhores para os consumidores, né? A regulamentação ela veio quase que automaticamente. Por quê? Porque essas empresas, eu também trabalho, a minha empresa, a BTTech, que você citou no início, os proprietários são advogados, são advogados de uma empresa chamada BTLO. E eles têm uma área que fala de payments. E essa área de payments, ela ajuda a regularizar as empresas. E teve uma demanda, estou citando isso menos por propaganda e mais para dizer como é que foi o processo. Sim. Houve uma demanda muito grande e essa área foi criada em função da necessidade de regularização. Então, quando a gente pensa no Banco Central regularizando, você já pensa que as empresas têm que estar fazendo isso. E há uma fiscalização muito grande para que isso aconteça. E essa fiscalização ela é contínua. Então, é muito difícil acontecer algo que não seja regularizado e fiscalizado. E você precisa estar muito bem protegido e muito bem dentro das regras. Existe um sistema que é de compliance regulatório, só para exemplificar, a palavra assim, parece até pomposa, mas compliance regulatório significa você estar dentro das regras e cumprindo as regras. Quer dizer, você faz tudo e segue as regras que o Banco Central colocou a seguir. Sim. Existem sistemas bastante complexos que trazem essas regras para que essas empresas possam seguir. E por quê? Porque são muitas regras, e essas muitas regras têm que ser amplamente divulgadas pelo Banco Central e amplamente seguidas por essas empresas. Então, eu acredito que o que vai acontecer com o Real Digital é alguma coisa muito similar ao que a gente está falando, é o que aconteceu com essas fintechs. Eu dei esse exemplo justamente por causa disso. A gente não imaginava que ia acontecer essa demanda toda, mas há uma preocupação muito grande e está alinhado. E eu acho que o mercado se adapta muito rápido, e por isso que eu acho que vai aparecer muitos produtos financeiros, muitas empresas em função da criação do Real Digital. Sim. Rui, para quem está nos acompanhando, está conhecendo hoje, escutando pela primeira vez sobre o Real Digital, acho que já ganhou muito mais confiança, mas para quem ainda está com um pouco de pé atrás, o Brasil tem tradição em transformações tecnológicas no setor bancário? Isso já aconteceu outras vezes? Já aconteceu. O Brasil, eu posso dizer, e eu acompanhei esse processo, né? Esse pouco cabelo e a barba branca
entregam um pouco da minha experiência, mas o Brasil é referência. Nós fomos o terceiro no mundo a ter internet banking, atrás de uma experiência que foi feita pelo Banco Melita e pelo Wells Fargo, que tem tradição de muitos anos, né? A gente vê nos filmes de faroeste o Wells Fargo como um dos iniciários, um dos que iniciou essa parte de transação bancária e veio aprimorando isso, né? Como eu citei um pouquinho antes, nos Estados Unidos eles ainda usam cheque, na Grã-Bretanha usam cheque. A compensação às vezes demoram 7, 8 dias para fazer essa compensação. Aqui a gente faz do dia para a noite. Nós já trocamos moeda do dia para a noite. Quando eu trabalhava no banco, a gente dormia, eu posso errar até a troca da moeda, mas a gente dormia cruzeiro, acordava cruzado, Sim. dormia cruzado, acordava cruzado novo, e o caixa eletrônico ele simplesmente aparecia com a moeda nova. Então, você imagina o trabalho sistêmico atrás disso, né? Com as máquinas que a gente tinha naquele tempo. Então, por um outro lado, o próprio brasileiro ele está adaptado a isso. Começar a convencer, você passar por uma situação, como foi o Plano Real, que você sai de uma moeda, passa por por um indexador, para chegar no Plano Real, que está até hoje, que durou de 94 até agora, né? Fazendo a conta, agora vai fazer 30 anos. Sim. E com todas as adaptações, a entrada do Pix, a entrada de novas formas de você fazer transações, então isso é muito rico, o brasileiro. Eu sou um dos que acreditam no povo brasileiro. Ele se adapta muito fácil a essas coisas e os bancos brasileiros eles têm uma característica e os bancos não brasileiros que vieram para cá se adaptaram muito bem a isso, é de trazer essa tecnologia para a ponta dos dedos. Então, eu tenho certeza que a gente vai saber fazer. E o Banco Central, com o Roberto Campos Neto, ele está trazendo isso como premissa. O que eu gosto nessa gestão, e não é partidária, é uma gestão, eu estou falando do ponto de vista só tecnológico, Okay. O que eu gosto é que ele trouxe para a discussão uma coisa que acontecia ao contrário. Antigamente, os bancos iam até lá para falar o que deveria ser feito. Agora, o Banco Central está trazendo as discussões e está provocando. E quando isso acontece, a discussão é muito mais rica, a discussão é muito mais... eu ia falar estatal, mas não é, ela é federal. É alguma coisa que provoca muito mais do que o interesse simplesmente do banco de ter menor custo ou de fazer alguma coisa diferente ou de se diferenciar no mercado. Passa a ser uma coisa em benefício da sociedade. É uma coisa... Eu realmente fiquei bastante empolgado quando ouvi pela primeira vez isso e no ano passado, nessa Febrabantec, eu ouvi e agora nessa última, semana passada, eu vi de novo que está evoluindo bastante a parte do Real Digital. Yes. E do Open Finance também, né? Sim. Que é outra coisa que tá em moda aí, que é você tem o banco que você quiser ou você tem vários bancos se você quiser. Eu acho que isso é bastante interessante para a competitividade. Sem dúvida, boa notícia e tem mais opções, então, para nós que somos clientes. Rui, para a gente fechar um assunto numa resposta anterior, quando você falou dessa moeda digital, de acordo com um levantamento do Banco de Compensações Internacionais, mais de 80% dos bancos centrais do mundo estão desenvolvendo moedas digitais. Futuramente, então, talvez elas possam conversar. Sim, sim. Não, elas têm que conversar. Elas têm que conversar. Imagina, vou comparar com o Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem um Banco Central que conversa.
o que eu imagino, um banco central mundial que conversa e faz toda essa transação. É lógico que precisa chegar em algum tipo de consenso, mas eu tenho certeza que elas vão conversar, porque você vai ter que ter uma câmara de compensação mundial, né? Já existe de uma certa forma, se a gente pensar fisicamente, do ponto de vista de troca, de transferência, isso já existe. O que deve mudar é o conceito e a forma de trabalhar com isso. Você, por exemplo, você tendo um real digital aqui, você vai para a Europa, por exemplo, e saca lá como se estivesse aqui no Brasil. Como eu falei, a única diferença que eu não sei responder ainda é como é que vai ser feita a conversão e como é que vai ser feita essa paridade. Mas eles estão estudando para tentar ter uma moeda única, né? É uma brincadeira que havia no passado, que era aquela hora mundial, né? Sim. Você falava a hora local e a hora mundial, mas com certeza vai ser alguma coisa nesse sentido da gente ter várias coisas. Tem mais de 90 países que estão mais adiantados nessa parte. Você citou que eles estão trabalhando, né? Quase o mundo todo está trabalhando, né? Você pega a Suécia, estava bastante adiantada, deu um passo atrás recentemente para fazer. A Rússia também está trabalhando bastante nisso. O interessante da Rússia é que ela vai migrar muito mais rápido de um ponto a outro, né? Ela não passa por algumas etapas. A própria Índia, né? Sim. Só para fazer um parênteses, você falou que eles têm mais transações, mas eles também têm mais gente que a gente, né? Então, eu acho que o Brasil é um alavancador mundial para isso. E a gente segue acompanhando, então, essas transformações, claro, para te deixar sempre muito bem informado. Rui Rede, engenheiro eletrônico, pós-graduado em marketing, especialista em compliance, privacidade de dados, inovação tecnológica, automação. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, pela aula que você deu aqui para quem está nos acompanhando. Não é um assunto fácil, é um tema novo, é um piloto, é um projeto que ainda está em teste, mas eu tenho certeza que o nosso telespectador, eu saio dessa entrevista muito mais bem informado. Então quero te agradecer, a gente até extrapolou um pouquinho o tempo, mas porque foi muito bom conversar com você. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade, entrando em vigor o Real Digital ou qualquer outro assunto dessa parte tecnológica, a gente volta a fazer o convite para você retornar ao Câmara Total. Fico muito feliz de ter contribuído e estou totalmente à disposição. Vocês têm meus contatos, podem passar alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode voltar só para tirar dúvida. Fico totalmente à disposição e fico muito satisfeito de ter esse contato com vocês. Um grande abraço, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez. Nós aqui agradecemos, um grande abraço ao Rui Rede participando ao vivo aqui do nosso Câmara Total, né?